A PEC que permite ao Congresso derrubar as decisões do Supremo Tribunal Federal foi protocolada na Câmara. Pois é, uma proposta de emenda à Constituição que pretende, assim, o Supremo decidiu algo, a gente derruba. É basicamente isso. Essa chamada PEC do equilíbrio entre os poderes conseguiu o apoio de 175 parlamentares. A proposta foi apresentada pelo deputado federal Domingos Sávio, que é do PL de Minas Gerais. Sávio diz que a ideia é garantir a independência entre os poderes para haver equilíbrio. Essa é a justificativa de quem defende a PEC. Aí, segundo ele, o STF tem tido atitudes de usurpar o poder do legislativo e extrapolar os limites constitucionais. Fecha aspas. A PEC deve ser discutida e votada em 2 turnos. E aí, para ser aprovada, deve ter 3/5 dos votos dos deputados e dos senadores. Por enquanto, não tem previsão de quando a proposta poderá chegar ao plenário. Esse assunto é tão importante. Renata Agostini, eu quero te ouvir, por favor, porque isso vai muito de encontro até na bandeira do ex-presidente da República, né? Porque a gente está vendo aqui um parlamentar que é do PL dizendo que a ideia dele é ter um equilíbrio maior entre os 3 poderes. Essa linha é muito tênue, né? Porque o que haveria de ser um equilíbrio maior? É você concordar mais com as decisões do Supremo Tribunal? Ah, então se eu discordo muito das decisões, então está desequilibrado? Difícil isso, né? Pois é, vou dividir em 2 partes aqui meu comentário. Uma sobre... Vocês lembram que quando a gente estava falando agora sobre o marco temporal, eu disse, olha, tem uma questão aqui que é a decisão do Supremo Tribunal Federal, no fim ela prevalece sobre o entendimento dos parlamentares. Então, isso tem conexão total com essa história. Então, eu vou dividir aqui, primeiro comentando, olha, como funciona e como nasce esse desconforto, e depois como está nesse momento o clima do pessoal da Câmara, especialmente ali do Centrão, que geralmente é o que define, porque eles ficam nesse pêndulo, né? Bem, por que há esse caldo? Por que há esse descontentamento? A gente vê os parlamentares do PL sendo mais vocais, porque eles têm ali uma ligação muito forte com o bolsonarismo e essa era uma bandeira do bolsonarismo, né? Enfrentar o Supremo Tribunal Federal. Mas esse não é um descontentamento que esteja restrito no bolsonarismo. Ele se mostrou agora muito evidente quando vimos como se movimentaram a bancada do boi, a bancada da bala e a bancada da Bíblia, né? A gente fala essas bancadas organizadas, segurança, agronegócio e evangélico, diante de movimentos do Supremo Tribunal Federal, mais notadamente o marco temporal, no caso dos ruralistas, e a descriminalização do aborto, que foi pautada pela agora ex-presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Rosa Weber. O que eles disseram? Olha, o Supremo Tribunal Federal está avançando sobre as prerrogativas do Legislativo. Eles estão se miscuindo em temas que são próprios ao Parlamento. E aí isso a gente não pode tolerar, porque senão a gente fica completamente esvaziado. Aliás, na CPMI, Elisa, recentemente teve um episódio também que resvala nisso, quando o presidente da CPMI do 8 de janeiro falou, olha, com o Supremo agora dizendo que o depoente não precisa nem vir, a gente está brincando de CPI. Então, veja, eu estou rememorando isso para vocês entenderem. Esse é um caldo de descontentamento que não está restrito apenas a um grupo, apesar dos bolsonaristas serem mais vocais, e tem ganhado corpo. Daí a ideia dessa PEC. Porque se no final, veja, o Congresso aprova uma legislação, ele derruba um veto presidencial, mas há uma ação que leva essa nova proposta de emenda à Constituição, projeto de lei, o que seja, leva essa proposta ao Supremo Tribunal Federal e o Supremo Tribunal Federal derruba com ela, é obrigação de todos os juízes do país seguir a determinação do Supremo Tribunal Federal. Então, existe um peso a mais ao que diz o Supremo Tribunal Federal. Daí, essa ideia de levar adiante algo que dê poder aos congressistas para, eventualmente, confrontar teses que se manifestem no Supremo Tribunal Federal. Bem, isso deve passar? Que deve todo mundo se perguntando. Bem, já tem assinatura para a PEC. E aí, passa ou não? Esse vai ser o grande teste do governo com seus neo-aliados, com o Centrão. Existe um entendimento no Centrão de que, olha, mexer com isso é muito difícil, mas o governo vai ter que entrar em campo para garantir que não se tenha mais um episódio de crise entre os poderes. Pois é, todo o contexto com Renata Agostini sobre essa PEC. Veremos como ela vai caminhar ou não, né? Por enquanto não tem a data ali para que nós vejamos a próxima etapa, mas estaremos aqui acompanhando tudo. Obrigada, Agostini.